Bom, senhores, eu vou gravar novamente aqui bem rápido para quem não conseguiu acompanhar. Infelizmente, a inexperiência que fez com que eu não soubesse botar para gravar o material que a gente trabalhou lá no Zoom, tá bom? Então vamos lá. A gente trabalhou aqui rapidamente as aulas hashtag 06, 07 e 08 do dia 30 de março, né? E eu falei um pouquinho também a respeito da aula do dia 23. Qual comentário que eu preciso aqui para vocês relembrar de que o material que está em construções geométricas da aula do dia 23, eu acabei não gravando um áudio desse material para vocês, porque ele demanda muita utilização de compasso, utilização de esquadro, e isso só na caneta aqui para eu desenhar para vocês não seria tão elucidativo. Então eu preferi colocar os vídeos lá no próprio portal mesmo. Então observem aqui, ó, o primeiro vídeo, como instalar a versão do AutoCAD, né, versão educacional. Depois eu quero que vocês façam um esforço aí para poder instalar. Então, ó, eu tenho aqui, ó, mediatriz, construir um triângulo sabendo os três lados, hexágono regular. Então, todos os assuntos que esse material do dia 23 aqui está trabalhando, tem os vídeos sobre cada assunto especificamente, são vídeos curtinhos, mas que é suficiente para os senhores entenderem o material. Não é necessário que os senhores postem para mim nada relacionado a esse material de construções geométricas, tá bom? Primeiro porque ele não é avaliativo, ele é mais para a construção da percepção bidimensional e tridimensional. E segundo, porque eu acredito que a maior parte de vocês não vai ter aí em casa, nesse momento que a gente está com quase todo o comércio fechado, a gente está com limitações para sair, não vai ter esquadro, não vai ter compasso, então assim, não quero criar dificuldades, tá bom? É mais um material elucidativo mesmo. E aí na aula de hoje a gente trabalhou um pouquinho de Gaspar Monge, a gente já tinha visto em sala de aula mesmo, né, a questão das projeções. Depois vimos projeções ortográficas de sólidos geométricos, alguns conceitos, e depois vimos a questão de elementos paralelos e elementos oblíquos, né? Então vamos entrar aqui na projeções Gaspar Monge. Eu vou abrir no meu material aqui mesmo, porque aí eu consigo fazer as anotações com os senhores, tá bom? Cadê ele? Aqui, tá? Então, esse material aqui a gente já iniciou em sala de aula, né? Conhecemos os elementos de projeção, conhecemos o que é uma projeção cônica, que ela acontece a partir de um centro de projeção próprio, e por isso ela vai fazer uma ampliação da minha imagem na hora da projeção, né? E aí quando eu pego para fazer essa projeção a partir de um centro de projeção no infinito, essas projetantes elas vão vir de formas paralelas e aí criam para mim um objeto em verdadeira grandeza em relação ao objeto que está sendo projetado, né? Então a projeção cilíndrica ortogonal é a projeção que a gente utiliza para fazer os projetos, né? Que a gente vai utilizar para fazer as projeções. E de que forma que isso vai acontecer na prática? Observem aqui, por exemplo, um observador vendo a vista superior desse objeto, ele vai ver somente essas partes que eu estou achurando aqui em azul, ok? Ó, e é isso aqui que ele vai ver quando ele se colocar na posição de observador da vista superior, tá joia? Para observar outras partes do objeto, a gente precisa lançar a mão de outras vistas, como a vista frontal e a vista lateral, tá bom? Então a gente vai dar maiores explicações sobre isso. Eu vou apagar aqui, que foi um pouquinho do que a gente riscou em sala, não tem sentido a gente deixar isso aqui agora. Então, a gente falou um pouquinho sobre Gaspar Monge. Esse camarada criou uma técnica lá no século, a partir do século XVI, por aí, que era justamente a intenção dele de planificar um objeto tridimensional. Como assim? Todo objeto que está no espaço ele é um objeto tridimensional. Só que quando eu vou projetar ele num espaço bidimensional, que seria no papel, eu tenho um desafio. Como que eu vou fazer uma coisa que é tridimensional ir para um espaço bidimensional? E ele criou o sistema diédrico. O nome diedro vem de ângulo diedro, né?
ângulo entre dois planos, tá bom? Então, esse ângulo, por exemplo, aqui seria um ângulo triédrico. E o sistema dele, ele é um sistema básico de dois planos criando 4 diedros, ok? A gente vai trabalhar basicamente no primeiro diedro, mas vocês podem encontrar em outros lugares trabalhos no terceiro diedro, que é como eles trabalham normalmente nos Estados Unidos e no Canadá, tá bom? No Brasil e Europa, normalmente trabalha primeiro diedro. Depois eu posto a diferença disso para vocês. Então vamos lá, o que seria essa projeção, né? O Gaspar Monge, o que ele inventou foi basicamente o rebatimento de planos, né? Então a gente faz a projeção e depois vai fazer o rebatimento dos planos. Eu podia ter apagado antes, né? Mas eu não observei isso, mas está valendo. Ele vai fazer o rebatimento dos planos. O que é esse rebatimento? É como se você imaginasse esse objeto, como ele é tridimensional e ele está no espaço, como se esse espaço fosse uma caixinha, né? Obviamente a gente deixa só 3 paredes dessa caixinha para a gente conseguir ver o objeto, né? Se a gente colocar a caixinha inteira, a gente não vai ver o objeto dentro dela. Então a gente deixa 3 paredes dessa caixinha e essas 3 paredes a gente vai chamar de plano vertical, plano horizontal e plano lateral, ok? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o observador da vista frontal, ok? E esse observador, ele vai ver essa face aqui. Então, ela vai ser projetada lá no plano vertical. Depois a gente vai pegar o observador da vista lateral esquerda e ele vai ver essa face aqui, que vai ser projetada lá no plano lateral. Depois a gente vai pegar o observador da vista superior e ele vai ver essa face aqui, que vai ser projetada no plano superior, no plano horizontal. E aí, depois que a gente tem as projeções, a gente pode retirar o objeto. Adoro quando isso acontece. A gente retira o objeto e fica só com as vistas, ok? Agora que a gente tem a caixinha só com as vistas, o que esse cara inventou? Ele inventou justamente esse rebatimento. Então, ele vai abrir essa caixinha, que é um plano, um espaço tridimensional. À medida que ele abre essa caixinha, ok? Abriu para cá, depois abriu para lá, ele vai planificando essas projeções, ou seja, ele vai tornando essas projeções pertencentes a um só plano, ok? Que é o que acontece aqui. Depois ele vira de frente para a gente, tá? Então, o que eu tenho aqui, a vista frontal, a vista superior e a vista lateral esquerda, ok? Então, isso é a projeção em terceiro diedro, ok? O que seria a projeção, essa é a projeção em primeiro diedro. O que seria a projeção no terceiro diedro? Acabei nem explicando isso na aula, mas eu vou aproveitar para explicar. A projeção no terceiro diedro, ela simplesmente vai mudar as posições, tá? Se a gente quiser, depois a gente pode pegar mais material sobre isso. Mas basicamente, se você observar no primeiro diedro, a gente vai ter isso daqui, Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Aqui, Vista frontal. Aí eu falo que o primeiro diedro ele é todo invertido. Você começa com a vista frontal, embaixo tem a vista superior, em cima tem a vista inferior. Na direita você tem a vista esquerda e na esquerda você tem a vista direita. Então a gente já vai, brasileiro, né, fazendo as coisas tudo torta, ok? E aí a letra F é a vista posterior, que é como se fosse a vista de trás, né, essa vista daqui, ok? O que seria então ela no terceiro diedro? Eu tenho a vista frontal, aí em cima eu tenho a vista, vou colocar as mesmas letrinhas, em cima eu tenho a vista superior, aí fica direitinho, embaixo eu tenho a vista inferior, na direita eu tenho a vista da lateral direita, que é a D, na esquerda eu tenho a vista da lateral esquerda, que é a C, e depois eu tenho a vista posterior, que é a F. Isso daqui seria em terceiro diedro, ok? E esse daqui em primeiro diedro. A gente vai aplicar os exercícios todos em primeiro diedro, que é o que a gente usa aqui no Brasil, ok?
mas se em algum momento vocês virem isso daqui, não estranhem, tá? Saibam somente que é uma projeção em terceiro diedro, ok? Bom, então o que a gente precisa reforçar aqui nesse momento? Reforçar alguns conceitos em relação à posição dessas vistas que estão sendo representadas, né? Então a gente vai entender que esse objeto, por ser tridimensional, ele tem 3 dimensões, né? Então ele vai ter uma dimensão que eu vou chamar de largura, ok? Largura. Ele vai ter uma dimensão que eu vou chamar de altura. E ele vai ter uma dimensão que eu vou chamar de profundidade, ok? Então, todas essas aqui paralelas à profundidade, elas representam ali a profundidade, todas essas daqui representam a largura e todas essas daqui representam a altura, ok? Então, quando a gente olha para uma vista, por exemplo, no plano vertical, que é a vista frontal, tá bom? Toda vista frontal, ó, projeção do objeto no plano vertical é a vista frontal. O que eu tenho na vista frontal? Altura, olha lá, altura e largura, ok? Então, é importante os senhores perceberem que como eu planifiquei o objeto, agora eu só tenho 2 dimensões e não mais 3 dimensões. Então, isso aqui é um objeto tridimensional e isso aqui é uma projeção bidimensional. Então, eu perdi uma dimensão. Qual dimensão que eu perdi aqui na vista frontal? A profundidade, que é ela que não está aparecendo aqui para mim. Então, em todas as projeções, a gente vai perceber que a gente vai perder uma das dimensões, tá bom? Vamos para a vista superior aqui, ó. Observem aqui, a vista superior eu tenho largura e tenho, não vou ter mais a altura, né, porque eu estou olhando de cima, e tenho a profundidade, tá bom? Ó, profundidade aqui e a altura aqui, tá joia? Já na vista lateral, eu tenho a profundidade, ó, aqui, e eu tenho também a altura. Eu já não vejo mais a largura, ok? Então, isso é importante a gente perceber. Uma outra coisa importante aqui, que a gente vai observando, principalmente quando vocês começarem a fazer os exercícios, vai ser a questão das relações entre as vistas. Por exemplo, essa vista, essa largura, essa linha que eu chamei aqui de largura, ela tem o mesmo tamanho que ela vai ter aqui, ok? Isso se dá pela relação direta que a vista frontal tem com a vista superior, ok? Da mesma forma, essa dimensão que eu chamei de profundidade, ela tem o mesmo tamanho tanto na vista superior quanto na vista lateral esquerda. Isso se dá pela relação direta que eu tenho da vista superior com a vista lateral esquerda. Nesse caso aqui, ela parece uma relação direta, mas a gente vai ver que quando a gente faz a abertura da caixinha, que é esse momento aqui, ó, quando eu abro a vista lateral esquerda, eu perco essa relação direta e ela passa a ser uma relação indireta, tá bom? Aqui ela está direta, eu consigo trazer diretamente de cima para baixo. Aqui ela está direta, eu consigo trazer a altura direto da vista frontal para a vista lateral. Agora, a profundidade eu só consigo levar da vista superior para a vista lateral através de uma relação indireta, tá bom? E como que eu faço essa relação indireta quando esse desenho já está planificado? Uma das opções que a gente tem é usar o compasso ou usar um círculo, se você estiver fazendo alguma coisa no AutoCAD, né? E o centro dessa caixinha vai ser a minha referência de centro, né? da circunferência. Então, eu vou trazer a projeção do meu objeto para a lateral da caixinha, ok? E vou jogar ela lá para cima, através do arco do círculo, ok? E aí eu tenho aqui essa mesma dimensão, que eu consigo fazer com que essa dimensão se repita aqui e lá. Aqui está bem simplificado porque eu estou trabalhando uma dimensão só, né?
Mas a gente pode ter outros objetos bem mais complexos, onde essa relação indireta vai ser muito mais importante, tá bom? Outra forma de se fazer é, além do compasso, utilizar o 45 graus. Então, você vai com o mesmo princípio, marcar ela aqui na lateral, ó, marca ela aqui na lateral, e aí usa o esquadro de 45 graus, ou quem estiver usando o AutoCAD também consegue fazer 45 graus, e aí você tem aqui a garantia que esse tamanho é esse mesmo tamanho. Então, você tem aqui a relação, não vai caber, indireta. E essa daqui é a relação direta, ok? Bom, vamos ver aqui. Então, aqui a gente meio que repete, né? Aqui eu tenho largura, ó, largura aparece na superior e na frontal. Aqui eu tenho altura, a altura aparece na frontal e na lateral. E aqui eu tenho, que eu chamei de profundidade, ela vai aparecer na superior e na lateral esquerda, ok? Observem aí, o que eu citei na aula como possível erro, quase sempre está relacionado à posição da vista superior. É muito comum o aluno desenhar a vista frontal e na hora de desenhar a vista superior, inverter a posição dela. E aí o que está acontecendo? Você está jogando largura aqui e aqui. E aí é como se você estivesse tentando fazer uma relação de profundidade com largura, e isso daqui não vai ser possível, tá? Normalmente a gente erra só a projeção superior, porque é muito mais difícil a gente errar a questão da altura. A altura a gente sempre vai botar ela em pé, né? Então é difícil o aluno errar a posição da vista frontal e da vista lateral, é mais comum errar a vista superior. Então por isso que eu sempre peço para vocês terem atenção. O que vocês tiverem de largura aqui, vocês vão ter de largura aqui embaixo também, tá bom? Vou passar para outro material, gravo outro vídeo. Beijinho!